Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as condições clínicas mais frequentes da atenção domiciliar. Então, nós vamos começar falando um pouquinho das doenças respiratórias crônicas, né? As doenças respiratórias crônicas são aquelas que vai ter mais de 6 meses ou mais de um ano, como um DPOC exacerbado, né? Uma neoplasia de pulmão, que está já na fase terminal, já está na fase crônica, né? Então, são cânceres de pulmão. Neste grupo de pacientes, existe sempre a hipóxia, a cor pulmonar também pode estar presente e ainda a retenção de CO2. Para os casos mais graves, demandam atenção quanto à prevenção de intercorrências agudas. Então, é necessário ter a monitorização da oxigenoterapia. Então, é necessário ter um oxímetro, né, para estar verificando a saturação destes pacientes, para ver quando que ele está evoluindo ou não, tá? Lembrando que quando nós falamos em evoluindo na saúde, é porque ele está, na verdade, piorando o quadro clínico, tá bom? Então, são sequelados de DPOC que vocês vão encontrar, fibrose pulmonar, hipertensão pulmonar, neoplasias pulmonares, fibrose cística, bronquiectasias, cicatrizes pulmonares de tuberculoses ou micoses pulmonares, e os aspiradores crônicos, tá? Então, esses pacientes, eles vão estar presentes aí no quadro de doenças respiratórias crônicas e eles vão precisar de aparelhos, como aparelhos inalatórios, vão precisar de oxigenoterapia. Então, a maioria desses pacientes, eles não conseguem respirar sem um aparelho, né? Então, seja ele BiPAP, CPAP, né? É necessário fazer também a fisioterapia respiratória, entrar com medicações diuréticas, né? Porque esses pacientes, eles não podem reter líquidos. Então, a gente tem que ter um acompanhamento também da urina desse paciente, fazendo um balanço hídrico, quanto de água que ele bebeu, quanto que ele está eliminando, porque tudo isso vai comprometer o quadro crônico dele, tá? Então, as doenças respiratórias também podem ser aquelas doenças agudas, né? E elas são uma urgência relacionada à hospitalização. Então, estes pacientes aí, eles se enquadram dentro do perfil que se beneficia com a abordagem domiciliar, né? Estão os pacientes que necessitam de tratamento, como traqueobronquites, broncopneumonias, abscessos pulmonares, né? Todos eles que precisam aí de uma antibiótico terapia, tá? Então, quando vocês observarem ATB, significa antibiótico terapia. Então, esses pacientes precisam entrar com antibiótico para diminuir aquela inflamação que tem naquele pulmão, tá? Então, esse quadro clínico, ele vai estar relativamente estável, perto de um quadro crônico, tá? Então, um quadro crônico, geralmente, ele é mais severo, tá? E ele tem um maior tempo de evolução e permanência daquela doença. O agudo não. Tomando um antibiótico pode ser que ele já trate, né, aquela inflamação que esteja naquele pulmão ou aquela pneumonia e já acabe, tá? O crônico ele permanece como um DPOC, por exemplo. Então, nós podemos perceber aí os pneumopatas crônicos, eles são portadores de outras doenças também, tá? Como insuficiência cardíaca congestiva, broncoaspiração crônica. Então, esses pacientes, geralmente, eles têm várias patologias instaladas, tá? Então, são pacientes que têm uma DPOC mais uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, ou a insuficiência cardíaca congestiva pode ter evoluído para um derrame pleural, por exemplo, tá? Então, os portadores de traqueostomia devem estar atentos e orientar, bem como os cuidadores, para evitar a formação
de rolhas na cânula ou acúmulo de sujidade na traqueostomia. Então, quando for limpar, então é necessário vocês explicarem para o cuidador como que ele deve fazer a higienização da traqueostomia, como que ele deve fazer uma aspiração, se caso o paciente esteja aí com uma secreção aumentada, para que não crie rolha, tá? Então, a rolha, ela é um acúmulo de sujidade que vai trancar a passagem de ar. Consequentemente, esse paciente pode ir até a óbito por conta de uma rolha, tá? Então, para o sucesso do cuidado, é importante garantir também a administração do antibiótico nos horários corretos. Então, sempre falar para esse cuidador que é importante ele obedecer os horários prescritos, seja de 12 em 12, de 6 em 6, de 8 em 8, tá? As vias de acesso, quando prescritos medicamentos injetáveis também, é necessário que seja feito pelo técnico de enfermagem, então tem que ter um acompanhamento técnico quando precisa de uma medicação endovenosa, tá? Então, neste momento, o cuidador, ele não vai ser responsável por aplicar essas injeções injetáveis, né? Uma vez que o cuidador não precisa ter o técnico de enfermagem. Os cuidados também com higiene brônquica são fundamentais. Então, alguns pacientes que não realizam espontaneamente podem necessitar de aspiração dessas secreções, como eu já falei para vocês, né? Então, a aspiração das secreções vai diminuir o risco de formação de bolha e, consequentemente, vai fazer com que esse paciente tenha uma boa evolução. Cabe também oferecer retaguarda para intercorrências, né? Se houver uma falha terapêutica, se houver sepse também, nós orientarmos os familiares quanto ao quadro clínico de sepse, né? Então, se esse paciente está evoluindo com uma febre, né? Essa febre não consegue baixar, é necessário passar para a equipe multiprofissional. Se ele está com uma hipotensão, com uma hipertensão, então esses quadros clínicos, os sinais vitais, nós devemos sempre passar para o cuidador, porque é ele que vai ficar 24 horas com esse paciente. Então, ele que vai saber quando o paciente vai melhorar ou quando ele vai evoluir, tá? Então, nesses pacientes, deve sempre realizar uma avaliação periódica precoce, sempre orientando precocemente para que não ocorra um quadro aí que possa aumentar a gravidade do mesmo, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.